Olá! Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os verbos pronominais em espanhol e um verbo muito especial que é o verbo gustar e outros verbos que acompanham a mesma estrutura do gustar. Se você não me conhece, meu nome é Jean Carla, sou professora de espanhol e também de inglês aqui na Escola Way Idiomas em Governador Valadares, Minas Gerais. Então vamos para a aula. Primeira coisa que a gente precisa saber para fazer a estrutura dos verbos pronominais é conhecer os pronomes, certo? Então aqui eu tenho na tela para vocês os pronomes. Eu tenho os pronomes a, me e tenho o pronome me. Esses pronomes que estão à esquerda entre parênteses, eu coloquei entre parênteses porque eles não são obrigatórios na hora de você falar, certo? Mas às vezes você vê a pessoa chamando atenção, enfatizando melhor o que ela quer dizer, usando os dois pronomes. Então é bem curioso, né? Parece que é uma redundância, uma repetição desnecessária no espanhol, mas é assim que funciona a estrutura do espanhol. Então vamos lá. Para a primeira pessoa, eu falo a mim, me, a ele, a ella, usted, le, a ti, te, a nosotros, nosotras, nos, a vosotros, vosotras, os, a ellos, a ellas, a ustedes, les. Lembrando que aqui na América a gente não tem o uso do vosotros, vosotras. Então a gente simplesmente exclui esse uso, mas é interessante, né, vocês saberem para poder, de repente, se vocês vão estudar na Espanha, não é? Ou fazer um intercâmbio, né, estudando, lógico, ou de repente vocês vão participar de alguma atividade acadêmica ou não na Espanha, uma viagem, vocês vão perceber esse uso aí do vosotros, vosotras. Então aqui a gente já tem o uso da estrutura do verbo gustar. Eu marquei para vocês em vermelho gusta, porque o verbo gustar, ele é um verbo especial, e como ele também existem outros verbos especiais em espanhol. Porque a estrutura dele é diferente. Então a gente chama ele de verbo especial, certo? Então vamos pensar aí. Eu vou falar que eu gosto, eu vou usar o pronome, né? A gente usa o pronome referente à primeira pessoa, a mim. Então eu vou falar a mim me. E depois o verbo gostar, gente, ele não vai concordar com quem gosta, mas ele vai concordar com a coisa que é gostada. Por exemplo, o café. Se aquilo que você quer mencionar, que é objeto do verbo gostar, ou seja, que é complemento do verbo gostar, no caso o café, o que vem depois dele, está no singular, você usa o verbo gustar terminado em a. Então, a mim me gusta el café, certo? Então, eu vou colocar aí o que é que eu gosto de café. Então, eu coloco el café. Lembrando sempre que você tem que colocar o artigo el. Então, a mim me gusta el café. A ellos les gusta el cine. Tudo bem, não tem problema. Você pode falar que eles, né, plural, eu vou usar o pronome correspondente a eles e depois, em seguida, eu vou usar singular, porque o que é que eles gostam? Eles gostam de cinema. Então, gusta el cine. Lembra que a gente não pode colocar de, tá? Gusta de cine. Não. Gusta de café. Não. Você coloca o pronome, perdão, você coloca o artigo. Então, não coloque de, coloque o artigo. E agora o exemplo, a Maria, geralmente aí eu vou ter que colocar o nome da pessoa, né? Porque eu tenho que falar quem é que gosta. Então eu coloco a Maria le gustan las naranjas. Nesse caso, pode ser que seja obrigatório, porque esse le aí é muito amplo, lembra? O le pode se referir a ele, ela, você. Então, nesse caso, pode ser que eu tenha que colocar realmente o nome da pessoa, né? Não posso deixar entre parênteses aí como opcional. A Maria le gustan las naranjas. A não ser que a gente já esteja falando da Maria, todo mundo sabe que é ela, né? O tópico da conversa, então a gente fala le gustan las naranjas. Novamente, eu vou colocar a N, lembrando que vai concordar plural, então gustan. Nós temos também a nosotras, nos gusta hablar, platicar. Depois do verbo gustar, se eu estou falando de um verbo, complemento é verbo, aí só se usa no singular, certo? Então, nos gusta platicar, que é conversar, charlar,
mais usado aqui na América, principalmente no México. Então, platicar no lugar de falar charlar ou hablar. Tem uma coisa interessante aqui que eu acabei não colocando, mas vamos supor, vou incluir agora aqui. Me gustas tu? O que aconteceu aqui? Tá? Veja bem que essa terminação aqui não foi, como eu havia explicado, nem a nem an. Por quê? Porque lembra que eu falei com vocês que concorda com o que vem em seguida? Então, aqui no caso, o que vem em seguida? Quem é o complemento do verbo gustar? É tu. Nesse caso, a gente vai concordar com o verbo gustar como se eu estivesse falando com tu. E aí vai ficar concordando com as. Isso, pessoal, é por causa da conjugação do presente. Por exemplo, tu estudias, tu trabajas, tu vives. Então, eu tenho aí essa conjugação. Então, o Gustavo vai seguir a mesma conjugação que é feita com o tu, porque ele tem que concordar com o tu. Me gustas tu. E agora, eu tenho uma outra aqui, que é te gusto. Opa! Te gusto yo. Então, vamos supor que eu quero saber, ou quiser, de repente, né? Você vê, a pessoa vai falar assim: Ah, te gusto yo. Ou seja, você, você gosta de mim. Está falando que não? Te gusto yo. Então, é uma colocação que às vezes é uma coisa assim mais de conversação mais entre amigos, né? Ou alguém que vai falar, se declarar para outra pessoa, ou de repente alguém que falou que você não gosta de alguém, você chega para a pessoa e fala, me gustas tu, és mentira. Então aí o verbo está concordando com a pessoa. Por exemplo, yo vivo, estudio, trabalho. Então o verbo gostar, ele sempre vai concordar com a forma de conjugação do que está em seguida dele. Entenderam? Então a gente vai sempre concordar com a pessoa que está em seguida ou o objeto. E aqui continuo usando os pronomes referentes a quem gosta. Isso não é complicado, é só vocês memorizarem que é assim e pronto, acabou. Você passa a ver e passa a entender e usar normalmente. Mas para isso você tem que conhecer a regra, não é? E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou te explicando como que funciona. E aí, como o verbo gostar, a gente tem outros verbos, olha, encantar, que é tipo adorar. Eu adoro fazer isso. Parecer, molestar, que em espanhol significa perturbar, incomodar, e o verbo doler, que é doer. Então, aqui a gente tem. Perguntinha: que les parece? Muitas vezes eu pergunto a opinião de alguém, e aí, o que vocês acham? Que les parece? E aí a pessoa vai responder: nos parece bien. Nos parece bien. Então, para a gente tá bom. A Maria le encanta el cine, o verbo encantar. Então, a Maria le encanta, quer dizer, ela adora o cinema. O que é que ela gosta? El cine. Então, o verbo encantar também, como Gustavo, vai concordar com el cine. É só singular. E outros exemplos te molesta la música? Tipo, te incomoda a música? Te molesta la música? Me duelen las piernas. O verbo doler vai concordar com las piernas, por isso que está en. Me duelen las piernas. E aqui em seguida, a pessoa disse, pues a mim, quer dizer, mas em mim não doem as pernas, é tipo, pues a mim me duele la cabeça. Então, o e aqui não está em, porque o que complementa é la cabeça, singular, certo? E assim vocês podem continuar concordando com esses verbos, né? Fazendo a concordância de quem que sente, que dói, que está incomodado, que gosta, usa os pronomes da coluna lá no início da nossa aula e depois a gente tem o complemento do verbo, que pode estar no singular, ou no plural, ou na primeira pessoa, ou na segunda pessoa, né, do singular. Depende de quem é que está em seguida do verbo.
ok? Então, é essa a nossa pequena aula de hoje, bem curtinha, para vocês entenderem como funciona aí o verbo gustar e os seus outros companheiros, né, os outros colegas aí do verbo gustar, que são verbos pronominais, que dependem dos pronomes para ter um entendimento maior e uma estrutura ficar completa, ok? Então, nos vemos na próxima classe.